Seja muito bem-vindo no Fala aí, Brazuca! Nós estamos aqui para continuar o bate-papo com a Adriele Larissa, a minha irmã biológica, né? Minha irmã de sangue que vive no Reino Unido. E se você ainda não assistiu a primeira parte do vídeo, vai ter um card em algum lugar aqui. Você clica e vai conseguir assistir a primeira parte, porque ela já falou muita coisa, mas tem muita coisa ainda para contar. É depois da vinheta, não saia daí! Adriele, vamos falar um pouco sobre trabalho. Afinal de contas, isso é um dos motivos que as pessoas saem daqui do Brasil. O que você trabalhava no Brasil, qual a sua formação e o que você trabalha atualmente no Reino Unido? Bom, eu sou formada em administração de empresas, né? E aqui atualmente eu limpo escritórios à noite, né? No fim do expediente eu vou lá e limpo. Eu estou estudando inglês para ser tradutora juramentada. Assim que eu me formar, eu vou passar a exercer esse cargo aqui, né? Dando suporte para audiência, essas coisas assim que precisa de ser translator, né? Então eu estou estudando para isso, né? E assim, os trabalhos aqui eu tenho pego, tenho as oficinas que eu faço no fim do dia. Durante o dia eu estudo, nos períodos da manhã eu estudo, período da tarde eu estou em casa fazendo alguma coisa e estudando, e à noite eu vou trabalhar, volto para casa. Aí atenção para o filho, atenção para o marido, estudar mais um pouquinho. De forma bem direta, é fácil arrumar trabalho no Reino Unido? Se você tem documentação, é. Agora, se você não tem documentação, se torna mais difícil, porque, segundo a lei aqui, o empregador que emprega, né, uma pessoa, ele pode pagar uma multa de até 10 mil libras, se eu não me engano. Né? Então, eles não estão a fim de pagar isso tudo, né? Porque realmente tá complicado. Consegue. Antigamente era mais fácil, né? Fazia as entregas, pegavam casas para limpar, fazia cleaners de casa, essas coisas. Mas até aí, nesse ponto também, né? Fica complicado, né? Eu estava vendo aqui que parece que estão, não sei se já revogou, se estão revogando a lei de que se pego um imigrante ilegal morando numa casa com você pode pagar a multa por ele, né? Ele é multado, né, deportado, e você paga a multa. Então, tem que ficar esperto nisso daí. Em relação à comunidade brasileira, você tem contato com essa comunidade? O meu contato com a comunidade brasileira é o pessoal, né, que convive na escola, também com os amigos de trabalho, uns amigos da igreja, né, o pessoal da igreja também. O contato porque eu estudo em duas escolas, né? Eu faço o ISOL e também faço o método Kalan, né? Então, aí a gente tem contato em português, né? Final de semana, passear, para sair com a filha, às vezes para as compras. Fica meio difícil sair. Agora, nesse exato momento, nem sábado mais eu tô podendo sair, porque ela está estudando das 10 da manhã até as 2 da tarde. Então tem que esperar ela chegar para poder ir, né? Sair. Tá, outra coisa que eu gostaria de saber, o que você gosta de fazer aí em Londres? O que eu mais gosto aqui onde eu vivo, acho que é os parques. São lindos, perfeito. Tem muitos locais para você passear, para você, né, se divertir. E museus para visitar. Tem uma diversidade de coisa para você fazer, né? A época que eu mais gosto é a primavera, que quando entra, né, as flores, é um show de cores nos parques que você fica assim encantado. Também gosto do Natal, porque é como se eu estivesse vivendo dentro de um filme, né? No passado eu nunca na minha vida imaginava viver em Londres, na Inglaterra. Eu no passado, estudando, eu ouvia muito falar, né, da Segunda Guerra, de tudo que tinha acontecido, e hoje presenciar, morar no local onde tudo aconteceu, né, e conhecer castelo, essas coisas assim, para mim é meio assim, eu tenho comigo que é como se fosse um conto, né, de fada, que eu tivesse viajando dentro dele, né? Talvez para alguns não, mas para mim eu tenho assim, a sensação que eu tenho, poxa, eu estou vivendo
é algo, minha vida é como se fosse um filme, né? Eu estivesse ali vivendo dentro daquele filme e repassando, né, tudo. Além de passear, eu gosto de ir para as compras também, né? Como eu e a maioria dos brasileiros que vêm para cá ficam loucos com as lojas, né, com as roupas. A minha preferida é a Primark, porque eu encontro lá de tudo, né? E num preço bem acessível do que das outras marcas, né? E da última vez que a mamãe veio para cá, o Roger chamava ela, vamos, mãe, pro museu, vamos, mãe, pro museu, e ela não queria ir, não. Tava cansada. Aí eu chegava do trabalho, mamãe, aí, vamos para Primark? Era rapidinho, ela se arrumava, né? Então, eu gosto muito de ir para Primark. Eu vou, às vezes, fico horas andando lá sozinha, porque a Janine também não gosta de ir para a loja, não tem muita paciência. Então eu vou e fico olhando. O poder aquisitivo, né? A moeda às vezes facilita a compra, facilita o acesso a algumas mercadorias, então eu acho que isso acaba sendo uma das coisas que as pessoas mais gostam de fazer. Fazer compras e também aquelas que gostam de aproveitar a questão da cultura, de museus e parque. Eu particularmente sou encantada pelos parques, né? Gosto muito da natureza. Então dos meus passeios preferidos quando eu estou em Londres é estar visitando todos os parques. Mas dando continuidade, eu queria saber em relação ao clima, houve alguma dificuldade? Como é que foi a tua chegada aí? Bom, a minha adaptação aqui é um pouco tensa, né? Foi um pouco tensa. Eu cheguei aqui na época mesmo do inverno bravo. Pensa, sai do calor, 45 graus aí. Pegar aqui 3, 1, 0, -1, -2. Não foi nada fácil o começo, não. Mas com o tempo a gente vai se adaptando ao frio, né? Com que frequência você vem ao Brasil? A minha frequência de ir para o Brasil é cada 2 anos, né? Teve um ano que era para mim ir, aí o papai e a mamãe veio, fiquei feliz, né? Até. E então eu penso que talvez o ano que vem eu consiga ir de novo, né? E cada 2, 3 anos. Não dá para ir direta como você falou, né? Porque se morasse em São Paulo, era uma coisa, mas morando em Rondônia é outra, né? É complicado. Realmente, né? A gente vive na região norte, então assim, chegar de Londres até São Paulo é uma situação. Mas chegar de São Paulo até Rondônia é outra situação, é quase o preço de outra passagem. Então é muito complicado mesmo pra gente, né, em relação a isso. Isso é uma dificuldade de todos os moradores aqui da região norte. Espero que, se alguma autoridade esteja vendo, assistindo esse vídeo, possa pensar um pouco sobre essa comunidade, né, sobre nós que vivemos assim e que de certa maneira somos tão prejudicados em relação à locomoção no nosso país. Bem, já feito aí o nosso desabafo, eu queria perguntar para você em relação ao futuro. Você pensa em voltar? Ai, aí me pegou, hein? Olha, Aniele, intenção em voltar não... o nosso futuro somente a Deus pertence, né? A gente faz um plano, mas Deus é quem executa ele. Se vai voltar ou não, a gente não sabe. Nesse momento agora, não, porque a Janine está estudando, pretende se formar primeiro, né? O que você sente mais saudade do Brasil? Bom, o que eu mais sinto saudade do Brasil, sem dúvida, é a família, né? É o contato de estar, sentir um abraço, um toque, né? Mas isso a gente mata por telefone, né? Com essa tecnologia que a gente tem agora, a gente quase todo dia conversa, quando um conversa, manda mensagem, né? E sem dúvida, é a família, é o contato, principalmente fim de ano, é poder estar junto, abraçar, né? E trocar presentes, mas não é possível, mas quando a gente se encontra, né? E final de ano, para mim, aqui é muito complicado, porque é a altura que a gente o Hélio mais trabalha, né? Eu e a Janine só temos 15 dias de férias e gastar um dinheirão para ir 15 dias e voltar para o Brasil, então não é muito viável, né? Você tem que ir e ficar pelo menos 30 dias, né? Nós estamos praticamente encerrando a nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse alguma dica para aquelas pessoas que desejam migrar para o Reino Unido. Bom, as dicas ou você vir, né, de forma legal buscando visto de trabalho, visto de estudo, voluntariado. Você vir falando o básico do inglês, porque aí ninguém te passa a perna aqui, né? E também vir com o seu psicológico preparado, porque aqui você vê de tudo.
Você vende tudo, né? Londres é uma cidade que não para, ela funciona quase que 24 horas. Os mercadinhos mesmo, os indianos, eles têm 3 turnos, eles não param. É 24 horas, eles estão vendendo, é madrugada, você passa, tá vendendo, é de manhã passa, tá vendendo, não tem hora, né? Eles não fecham. Então, vim com o psicológico preparado, porque não é fácil. Você tem que trabalhar, você precisa conviver, você tem que se defender. E vindo com o inglês se torna um pouco mais fácil. Não é fácil, mas se torna mais fácil, né? Quando você vem falando o básico do inglês. Finalizando a nossa conversa, eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para algum brasileiro que sonha em migrar e tem essas, às vezes vê só as dificuldades, mas o que você diria para essa pessoa nesse momento? Bom, minha palavra é que se você tem um sonho, corre atrás dele, né? Eu sonhava isso não é segredo, né? Desde muito nova, e eu acredito que a Aniele deve lembrar que tinha uma outra nossa amiga também que falava em migrar. A Aniele falava em estudar, e essa outra, nossa vida era querer viajar pelo mundo, que nós íamos viajar, né? Hoje eu estou aqui, ela tá lá em Portugal, né? E realizamos esse sonho, né? Nos tornamos mães, tanto eu como ela, e saímos atrás desse sonho de viajar, de ser imigrante, né? Então, a minha dica é, se você tem um sonho, corre atrás, não é impossível, né? Tudo é possível para aquele que crê. Então, corre atrás, né? E bola para frente. É isso aí, Brazuca, esse papo tá chegando ao fim, não porque as histórias acabaram, mas é porque é necessário fazer uma pausa. Adriele, eu quero deixar registrado aqui novamente meu carinho, minha gratidão pela tua participação, pelo teu envolvimento nesse projeto. Desejo, assim, tudo de bom para você, para o Hélio, para a Janine, que Deus continue abençoando vocês e que em breve a gente possa se encontrar fisicamente, porque realmente a saudade é grande, 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 né? Que seja no Reino Unido, que seja no Brasil, não importa. O que importa é estarmos juntos, se o Senhor assim nos permitir. E a você, Brazuca, que vive em qualquer lugar desse mundo, se deseja participar, contar a tua história, porque eu sei que você tem várias histórias incríveis que merecem ser compartilhadas. Entre em contato conosco, deixa aqui um comentário ou preencha o formulário que vai estar na descrição desse vídeo. Entre em contato com as nossas redes sociais, que eu pessoalmente vou procurar você, vou mandar uma mensagem, a gente vai conversar e marcar também o dia da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o like, ajude o YouTube a divulgar essa mensagem. Afinal de contas, somos brasileiros, somos resilientes, temos muitas coisas boas e histórias para ser compartilhada. O Fala Aí Brazuca está se encerrando e você já sabe, Fala Aí Brazuca, a voz do Brasil no mundo. Te vejo na próxima semana. Beijo, beijo, tchau!